Então, bem-vindos então à nossa quarta aula, né, do nosso módulo 3, aí, do curso 1 do módulo 3. E a gente vai dar continuidade então à lei, falando sobre a legislação, né, na lei 12.318, que trata da lei de alienação parental. Então, nós começamos lá na aula 1 falando dos aspectos gerais, entramos então nos aspectos legais na aula anterior, e a gente vai dar continuidade a esses aspectos aqui nessa nossa aula, tá bom? Bom, dando continuidade então à temática, a aula que nós paramos lá no parágrafo único do artigo 4º, tá? Onde fala sobre a visita assistida, né? E a gente deixou bem claro lá onde que deve ser realizada essa visita, onde que pode ser realizada essa visita. Então, quem ainda não assistiu, assiste a nossa aula anterior que vai estar falando. E a gente então dá continuidade aqui no parágrafo do artigo 5º, tá? Que traz sobre as perícias biopsicossocial. Essa expressão biopsicossocial, gente, é utilizada na lei, tá bom? A gente está acostumado a usar mais a expressão psicossocial, ok? Mas aqui a lei, ela coloca o biológico, então. Então, é biopsicossocial, tá? Que é essa perícia que é feita para se analisar, tá? Quanto à questão da visita assistida. Então, o juiz chegou a definir a visita assistida, tá? Ele vai pedir fatalmente para quem acompanhar essa visita assistida a realização dessa perícia, tá? Que essa perícia que vai definir se a visita precisa continuar a ser assistida ou não, se essa visita está fazendo bem para essa criança ou adolescente ou não, né? E emitir aí um parecer, ou seja, uma conclusão sobre a situação. Essas visitas devem continuar, não devem continuar, deve acabar com a visita de uma vez, esse pai já não tem, esse genitor já não tem condição de visitar, mais porque a visita está trazendo muito prejuízo, ou não precisa mais ser vigiada, pode ser visita normal, não precisa mais de assistência lá naquela visita, e aí está liberado, daqui a pouco, né, de um tempo faz mais um estudo. Então, essa é a função do parecer. Tá bom? Ele vai estar, então, com base, subsidiado, então, nas visitas, na realização das visitas e entrevistas, né, a serem realizadas com as partes, né, genitores, criança, responsáveis, as partes ali envolvidas, tá? E a partir dessas visitas e dessas entrevistas, o profissional ele vai emitir um parecer, ou os profissionais, né, aliás, aqui, vão emitir um parecer conclusivo, tá? Informando isso. É para continuar, não é para continuar, acaba com as visitas que não tem condição de ser feita ou volta às visitas normais comuns, tá bom? Então, os parágrafos do artigo 5º são muito importantes, tá? E é fundamental a gente falar isso, porque tem muitos problemas que acontecem relativo a isso, e a gente vai entrar agora nessa parte, que é a parte mais assim, que gera mais dúvidas, né, que chegam mais situações para a gente. O parágrafo 2º, então, ele diz que a perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido em qualquer caso aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. Aqui, essa lei já confronta aquelas situações em que o Conselho Tutelar é colocado para acompanhar visitas assistidas. Aqui já mostra claramente que isso é um erro imenso do juiz, tá? E do promotor quando ele solicita, e do juiz quando defere, o acompanhamento, primeiro, a realização da visita lá no Conselho Tutelar. Lembra que a gente falou anterior? Não, aonde que tem que ser? Né? Que tem que ser ou no fórum, ou em entidade conveniada, onde tem que haver um contrato. Tem que ser feito um termo de convênio entre o Poder Judiciário e entre esse local, tá? Porque tem que ser o local correto, adequado, com estrutura e com equipe para poder fazer isso.
Então já começa por aí como o Conselho Tutelar não é o lugar melhor. E muito menos, né, o CRAS ou o CREAS, a equipe da assistência para dar conta disso, porque tem que ter um termo de convênio, tá? Tem que ser uma entidade preparada, organizada e voltada para esse fim, certo? Além disso, essa perícia tem que ser realizada por profissional ou equipe multidisciplinar que tem aptidão para ver, tem formação, tem especialização nesse tipo de situação. Inclusive, gente, devendo comprovar experiência profissional ou acadêmico. Então, não é qualquer um que pode fazer, nem é qualquer pessoa e nem é qualquer profissional que pode fazer. O próprio parágrafo 2º, ele é claro em dizer que deve ser feito por profissional ou equipe multidisciplinar que tenha habilitação, tá? Tem que ter aptidão comprovada ou por histórico profissional ou por histórico acadêmico. E não é qualquer comprovação, gente, qualquer aptidão. Ele tem que demonstrar que tem essa aptidão para diagnosticar atos de alienação parental. O conselheiro tutelar não tem a menor condição. Primeiro, que via de regra, eles não são equipe técnica nem multidisciplinar. E segundo, que via de regra, eles não têm aptidão comprovada, não têm experiência com isso, não têm know-how com isso. Então, é completamente equivocado o juiz dar uma decisão nesse sentido. E essas decisões têm que ser questionadas. A gente fala lá no início, lembra que a gente fala sobre o Conselho Tutelar? Ele é órgão do Poder Executivo Municipal. Então, ele tem que ter suporte do Executivo Municipal e o jurídico do Executivo Municipal tem sim, que recorrer de decisões como essa no tribunal, porque isso é esdrúxulo, isso fere a lei quando você coloca dentro do Conselho Tutelar. Da mesma forma, a gente está falando da equipe do CRAS e do CREAS. Eles não têm formação profissional, e aí, claro, eles são técnicos, né? Eles têm sim uma equipe multidisciplinar, mas não têm aptidão para poder trabalhar casos de alienação parental. Eles não têm especialização. Eles podem, até eventualmente, um dos profissionais ter uma especialização nessa área, mas não é a regra, certo? Então, além de não ter o convênio, ainda a equipe profissional está voltada para outra lógica dentro da política de assistência social. Até mesmo porque o parecer que vai poder ser feito é meramente psicossocial. Dentro do CRAS, do CREAS, dentro da lógica da assistência social, não é possível a realização de um parecer biopsicossocial. Então, quando o juiz encaminha para lá, para poder fazer esse acompanhamento, para poder fazer essa assistência na visita, e pede ainda a emissão do parecer, ele está todo errado. Não é o local correto, conforme a lei diz, não é a equipe correta, como a lei diz, e muito menos vai ter o parecer que a lei pede. Então, tem sim que, em situações dessas, haver uma contestação, tá? E aí, ainda que seja em fase de recurso, é recurso mesmo. Então, se mandou a decisão, é passível do agravo de instrumento, é para entrar com agravo de instrumento, para que o Tribunal de Justiça analise isso e refaça essa decisão. Porque isso e aí eu não estou preocupando somente com a equipe, né, e nem com o Conselho Tutelar, estou preocupando com a criança e com a família. Porque que condição essa equipe vai ter de dar esse parecer? Ou esse conselheiro tutelar vai ter de condição de dar esse parecer? E se ele efetivamente, por um motivo, sei lá, de que resolve, dá um parecer favorável? E o que pode acontecer com essa criança? Você não tem condição técnica nenhuma para isso. Então, gente, não pode isso acontecer, tá? E o artigo 5º dessa lei, ela já traz lá nos seus parágrafos todo o embasamento legal para que isso não ocorra. Para piorar, lá, o parágrafo 4º, tá, ele traz algo bem claro, né? Que às vezes fala assim, mas na nossa realidade, no nosso município, não tem essa equipe preparada, não tem essa pessoa, então pode ser qualquer um. Não, não pode. Vamos ver o que diz o parágrafo 4º. Na ausência ou insuficiência de serventuários, isso aqui já começa a deixar bem claro que, primeiro, quem faz a perícia biopsicossocial, inicialmente, é a equipe do Poder Judiciário, tá? Serventuário, olha. Então, primeira coisa, equipe do Poder Judiciário. São eles que têm o papel primário de fazer realizar
essa perícia biopsicossocial, certo? Então, só quando é insuficiente, tá? E aí, discutir essa insuficiência é muito relativo, tá? Eu entendo que quando fala dessa insuficiência, essa insuficiência tem que ser momentânea. Se naquele momento não tem, o Poder Judiciário tem que se organizar para que isso não seja regra. E aí buscar mais equipe para a equipe dar conta, senão não é uma impossibilidade. Né? Aí é uma regra, aí acaba com isso para lá e terceiriza o setor aí para as entidades realizarem essas ações. Tá? E aí paga, tira o dinheiro do bolso. Né? Mas, desculpa o desabafo, mas o parágrafo 4º tem que trabalhar com essa lógica dessa insuficiência ou na ausência momentânea. Né? Não pode ficar, o Poder Judiciário tem que ter sua equipe técnica. Né? Então, por isso que eu falo, essa lógica aqui é momentânea. E a insuficiência também tem que ser momentânea. Porque o Poder Judiciário tem que se organizar para ter uma equipe que vai dar conta de toda a lógica do trabalho. Mas, continuando, na ausência ou insuficiência, então, de serventuários, é importante destacar sempre isso, responsáveis pela realização de estudo psicológico, biopsicossocial ou qualquer outra espécie de avaliação técnica exigida por essa lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito, com qualificação e experiências pertinentes ao tema, nos termos do artigo 156 e 465 do Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105. Então, ainda que eu não tenha equipe no Poder Judiciário, isso não permite ao Judiciário indicar qualquer pessoa, jogar para qualquer pessoa. O Poder Judiciário, ele poderá sim proceder, mas ele tem que fazer a nomeação de um perito. Perito recebe, tá? É um profissional que vai receber ou das partes, se tem condição de pagar, ou do Estado. Ele vai pagar ao perito um valor financeiro, uma compensação financeira pelo seu trabalho. O perito ainda pode, em situações específicas, negar a realização dessa avaliação, tá? Desse estudo, por questões pessoais, enfim, por tudo que o Código de Processo Civil define. Então, não é qualquer pessoa que pode. Tem que ser nomeado um perito. E a lei expressa mais, com qualificação e experiência pertinentes ao tema. Então, não é qualquer pessoa. Não é qualquer perito. Além de ter que ser um perito, ou uma pessoa que tecnicamente é capaz de executar isso, essa pessoa tem que ter experiência, tá? Pertinentes ao tema. Tem que ter qualificação e experiência comprovadas, tá? Peritos, gente, são inscritos lá no Poder Judiciário. Ah, mas no município não tem perito. Busquem outros peritos de outros municípios. Mas não pode jogar isso nas costas de quem não tem qualificação. A lei é bem clara ao dizer que tem que ter experiência e qualificação nos dois momentos. Lá no parágrafo 2º, ele diz claramente que tem que ser equipe qualificada. Vamos voltar aqui um pouquinho. Tem que ter equipe com aptidão comprovada. Não é qualquer equipe. E se não tiver uma equipe, tem que ser perito com qualificação e experiência. Porque o tema é muito sensível. Então, a pessoa que vai falar, bater o martelo e dizer, pode liberar para voltar às visitas normais, ela tem que ser uma pessoa que entenda do que ela está falando, para não colocar essa criança ou adolescente em risco. Então, tem toda uma lógica aqui que diz, que deixa bem claro que não posso encaminhar para o Conselho Tutelar para fazer essas visitas assistidas, não posso encaminhar para a equipe da assistência social para realizar essas visitas assistidas. Se dentro da equipe da assistência social eu tenho um técnico que tenha experiência e qualificação nessa área e eu não tenho, e o judiciário não tem a equipe, né, deles ou está insuficiente, aí o juiz vai nomear essa pessoa como perito, não vai intimar a Secretaria de Assistência ou o CRAS, não, ou o psicólogo do CRAS. Ele vai intimar a pessoa, aquela pessoa que tem essa qualificação, que por coincidência também trabalha no CRAS. E aí ela, fora desse horário de serviço
lá na equipe da assistência social, tá? Lá no CRAS ou lá no CREAS, ou na equipe da proteção especial. Aí essa pessoa vai construir, tá, o seu parecer biopsicossocial do caso. E aí ela vai acompanhar as visitas lá no fórum ou na entidade conveniada, não é no CRAS, não é no CREAS, não é no Conselho Tutelar, tá? Ele vai acompanhar e vai emitir, então, o seu parecer, vai fazer a perícia e vai receber por isso. Entende, gente? Então, aqui, a gente tem sim a preocupação com a equipe técnica, que a equipe técnica tem que fazer o que é de competência dela, fazer o seu papel. Mas temos uma preocupação muito maior com a criança ou com o adolescente, que está ali naquele meio, que está sendo periciado por alguém que não tem competência de fazer. Pensa no estrago que isso pode gerar na vida dessas crianças ou adolescentes. Então, uma pessoa que não tem capacidade nenhuma, que não entende nada, não entende, cai ali na manipulação do genitor, libera, a criança volta, o genitor mata a criança. E aí? Certo? Então, gente, está aí, né, o artigo 5º, ele traz expressamente lá nos seus parágrafos outras definições, mas as mais importantes são essas aqui, que são o local de realização dessa perícia, tá? E quem pode realizar. Por que a gente está trazendo aqui? Porque isso acontecendo no município de vocês, tanto o Conselho Tutelar, quanto o Poder Executivo Municipal, quanto o Conselho da Criança, tem que intervir, tá? E fazer de tudo para que isso não volte a acontecer, inclusive entrando aí com os devidos recursos, tá bom? Está aí a fundamentação. O artigo 6º, então, trata aí das penalidades, tá? Nos casos de alienação parental. Eles trazem, então, como medidas protetivas e preventivas algumas. Primeiro, advertir o alienador, então é primeiro momento, né? É uma coisa pedagógica, dizer que não pode fazer isso, né, e em falar que ele pode ser punido caso ele continue. Ampliar o regime de convivência familiar, então se você está proibindo, está dificultando a convivência, né, então a visita que era quinzenal passa a ser semanal, né, então vai ampliar o convívio aí com o alienado. Estipular multa ao alienador, então se ele continuar, ele vai pagar multa, então intime-o para que ele pare de realizar essa ação sob pena de multa, que pode ser aí diária, mensal, semanal, enfim, ao caso que o juiz, ou por vez, né, cada vez que ele fizer e que o judiciário tomar conhecimento, aplica nele a multa, tá? Acompanhamento biológico, psicológico e biopsicossocial, né, que a gente já falou. Alteração da guarda para uma guarda compartilhada. Esse termo aqui, gente, tá? Vem que alteração da guarda para guarda compartilhada é nos casos em que a guarda é unilateral, ok? Então, tem a guarda unilateral, tá certo? Não é a guarda compartilhada, é uma guarda unilateral e há um problema aí, esse guardião que está trazendo o problema. Então, vamos mudar, já que você não quer, então nós vamos mudar agora. Você deixa de ter a guarda unilateral e a guarda passa a ser compartilhada, então o pai vai poder ter acesso, ou a mãe vai poder ter acesso, o outro genitor, o avô, enfim. Aquele que é o alienado passa a ter, então, maior acesso à vida do filho, tá bom? E aí, que pode minimizar e até eliminar os efeitos, né, de uma alienação. Determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente, então, ainda que eu tenha a guarda compartilhada, tá? Está continuando a acontecer, além disso, o que o juiz pode fazer? Então, beleza, nós vamos fazer o seguinte, você que está criando, o genitor que está causando o problema, né, ele perde, então, essa guarda, o direito à guarda compartilhada, aliás, ele continua, então, com o direito à guarda compartilhada, mas o juiz determina a residência para o outro genitor. Então, ele não vai ficar, né, nessa liberdade, o outro genitor que está sendo a vítima aí da alienação, que está sendo alienado, né, no caso, ele passa então a ter a domicílio ali, a criança ou adolescente passa a residir com esse genitor. E declarar a suspensão da autoridade parental. Pode chegar a um ponto que realmente não fazendo, né, não cumprindo a ordem judicial, o juiz determina então a suspensão da autoridade parental. Então ele passa então a não ter o seu poder parental sobre essa criança ou sobre esse adolescente, de forma provisória, né, até que ele resolva assumir o seu papel novamente, entender que não pode fazer, e aí ele volte a exercer o poder familiar. Certo? Além disso, né, o artigo 8º, ele foi inserido aí
pela lei, né, da lei de depoimentos da escuta especial, né, da escuta do depoimento sem dano, tá bom? Então ele traz aí o artigo 8º-A, tá? Que complementa. Então ele diz que sempre que necessário o depoimento oitivo de criança ou adolescente em caso de alienação parental serão realizados obrigatoriamente nos termos da Lei 13.431, que é a lei, né, do depoimento sem dano, que a gente vai falar que é a nossa próxima lei. Então essa lei traz essa situação. Toda vez que for em questão de alienação parental, o depoimento tem que ser colhido de forma sem dano, tá? Assim como a escuta especializada tem que ser realizada nesses casos, tá bom? Ou seja, apesar do Conselho Tutelar não ter que intervir em alienação parental, o juiz pode aplicar, então, a medida protetiva de encaminhamento para a rede, para a escuta especializada. Certo, gente? Com isso, então, a gente encerra a nossa quarta aula e encerra também essa temática relativa à alienação parental, né? Esses foram os pontos principais que a gente precisava tocar e podemos, então, dar continuidade para a nossa próxima lei, que é a lei do depoimento sem dano. Bom, vejo vocês, então, na nossa próxima aula.